que faz. Sim. Mas muito obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por aceitar estar aqui, Alex. E vidas transformadas, né, Alex? Assim, eu Exatamente. Transformei a minha vida e você transformou a sua, e a gente vai fazer um bate-papo agora de falar de transformações, né? Através do controle emocional. Conta quem você é, o que você faz. O meu nome é Alexandro, eu tenho 41 anos, eu sou gerente da concessionária Honda de Guaratinguetá, estou no ramo aí de automóveis há mais de 30 anos, vivendo o processo aí, aprendizado a cada dia. Conheço essa profissional gentil, uma pessoa de um coração gigante, que me levou a grandes mudanças. Fabi, muito obrigado, te agradeço muito, foram tempos que a gente viveu aí, que foi gerado, né? Gerado um novo Alex, eu acredito muito nisso. E foi gerada uma nova estação, foi gerada uma nova pessoa, uma nova forma de entender a partir do controle emocional. Isso é muito prático, fácil, a gente só precisa querer. É A palavra verdade. que intrudo é querer. É possível, eu sou prova viva que é possível. E num prazo muito curto, eu acredito que foi um período muito curto, eu acredito que o processo ele foi totalmente eficaz, foi um processo totalmente validado num prazo muito curto. As pessoas mesmos que passaram pelo meu processo aí, que me conhecem, falam muito sobre isso, mas é o que eu sempre falo, você tem duas oportunidades, ou você muda, ou você muda. Nós Não estamos tem sempre em como. processo de mudança, por mais que a gente não perceba. A gente sempre está indo para um caminho, né? A gente ou escolhe o caminho que a gente está indo, ou a vida vai levando para onde, né? A gente se conheceu em 2016, Alex. 2016. Como que você era naquela época? O que 2016. você sentia? Como você Eu estava? tava passando por uma situação a qual, até aquele ponto ali, eu não tinha ainda uma estrutura, né? Eu ainda não estava estruturado dentro daquela decisão que eu ia tomar ou não. Estava passando por um momento difícil no casamento, estava passando por um momento pessoalmente, falando do Alex. Eu sou uma pessoa recuperada aí de uma depressão, de uma síndrome do pânico. Então, eu estava passando por um processo grande sobre isso, de entendimento sobre isso, o que levava, qual que era a minha chave, né, aonde ela armava e aonde ela desarmava. Então, eu ainda não tinha conhecimento de tudo isso, era uma pessoa arrecatada por dentro, por mais que eu sempre trabalhei na área comercial, né, eu me escondia atrás de uma máscara para poder estar ali e resolver as coisas que precisavam ser resolvidas. Nesse ponto, eu nunca deixei de ser o profissional, mas era apenas aquele momento que eu estava ali dentro, saía dali e já estava perdido, já não sabia mais o que fazer. Então, era uma coisa que eu não estava vivendo, né? Na verdade, eu estava sendo impulsionado a andar daquela forma. E quando eu conheci a Fabi, a gente começou um processo aí de autoconhecimento. Eu resolvi realmente me entregar, foi o que eu falei para ela logo de início, né? A gente já colocou sobre isso, que eu iria realmente trazer para fora aquilo que estava dentro de mim. E eu nunca tinha levado as palavras e a condição dessa forma a ninguém, né? Então, eu já tinha ali algo totalmente disposto a fazer, e a Fabi, ela sempre me ajudou muito a isso, que independente do resultado, independente da situação, a gente podia continuar, a gente podia fazer e transformar quem eu era, não a situação. E eu fui entendendo aquilo, eu fui entendendo que independente do que viesse a acontecer, eu precisava mudar, eu precisava me colocar de forma totalmente diferente. E começamos um processo, né, Fá? Começamos lá atrás, em 2016, ativamos em 2017 e viemos aí fazendo um passo de cada vez, como eu sempre falei, né? Um pé de cada vez. São ciclos positivos, né, Alex? Quando a gente estava no ciclo, está patinando, né? Que eu chamo de destrutivo, e entrar nos ciclos evolutivos positivos, né? Sim. Sempre melhorando, uma coisa de cada vez.
né? Exato. Devagar, né, Fá? A gente sempre fez de uma forma a ser uma constância correta, né? A gente nunca quis acelerar. Eu comecei a correr em 2016, eu passei por um processo todo aí, emagreci na época 43 quilos pelo processo da corrida, pelo processo de querer algo diferente, de fazer algo diferente, uma mudança. E a mudança começa com a gente, né? Não Cuidar começa mais de você, né? é, gostar mais, exato, aprender algumas coisas, aprender o que era importante. Só que no começo desse processo não tinha um controle, na verdade. Era mais uma obrigação. O começo desse processo foi uma obrigação que foi se tornando algo que foi levando a um novo caminho, uma nova realidade, um novo conhecimento. Uma pessoa nova, essa é a verdade. Uma pessoa totalmente disposta à mudança. E eu fui me conhecendo mais, eu fui sabendo. Eu lembro até hoje uma coisa que me marcou muito, nem você sabe disso, porque eu nunca comentei, eu vou comentar aqui. Quando você me perguntou que cor que eu gostava, eu nunca nem imaginava a cor que eu gostava. Então, isso foi um processo que, na minha mudança, me marcou muito. Eu lembro disso todos os dias hoje. Hoje, quando eu levanto, eu lembro o que eu gosto de fazer. Quem é o Alex? Que fase que o Alex está nesse momento? Qual o momento que o Alex está vivendo agora? Porque cada dia, cada situação nossa, ela nos traz algo que a gente precisa entender primeiro. Antes de eu fazer, eu preciso entender. Então, a corrida veio, ela acabou mudando algumas coisas, trouxe hábitos novos de alimentação. Depois eu parei, eu passei por um processo do divórcio, eu passei por um processo de mudança, literalmente, de tudo, Sim. de dividir as coisas, de separar, de trazer aquilo que precisava ser trago, de tirar aquilo que precisava ser tirado, de continuar vivendo, de aprender, de viver diferente, de fazer diferente para não repetir o mesmo erro de novo, porque Sim. a gente não procura culpados, a gente procura entender o processo para que esse processo ele seja mudado, ele seja transformado para nas próximas vezes ele ser algo que não retorne ao mesmo caminho. Eu posso até hoje enfrentar provas que eu não quis enfrentar lá atrás, porque hoje eu estou de uma forma diferente, eu entendo isso de uma forma diferente. É um crescimento, é um aprendizado. Então, você voltar àquele lugar que te trouxe dor hoje, você precisa estar pronto. Não é fácil. Encarar trechos de corrida, a qual eu encarei, que muitas vezes na minha vida foram difíceis, foram trechos que eu tive que encarar de forma obrigatória para poder continuar a vida, para que a vida não me parasse. Hoje, para voltar lá, eu volto de uma maneira totalmente diferente, porque eu entendi aquele processo. Então, o controle emocional me levou a viver momentos que eu nunca tinha vivido na minha vida. Então, o mais importante de tudo foi que eu descobri quem eu era. Porque é muito fácil você se apoiar num erro ou numa doença ou em algo que você está passando. Isso é muleta. Então, todos nós temos problema, todos nós temos algo a ser encarado, algo a ser mudado, mas ele começa dentro de nós. Ele começa, nós entendemos aquilo que realmente nós somos. Porque nós precisamos parar. Se nós temos algum problema, nós precisamos parar e conhecer aquele problema, saber que nós temos. Eu sou uma pessoa hoje que eu não digo curada, mas eu digo que eu já estou numa outra linhagem, eu já estou numa fase de conhecimento. Então, eu sei aquilo que é o meu gatilho, eu sei aquilo que me leva a errar. Então, quando estou chegando no momento, quando aquilo está, eu sei que vai derramar, tá entrando mais e tá saindo muito pouco, e aquilo vai derramar uma xícara quando você começa a colocar algo dentro dela e você não para, um momento ela vai derramar. Então eu já sei que eu preciso parar, que eu preciso respirar, que eu preciso usar aquilo que eu aprendi, que é o controle emocional, para que aquilo não me ative. Então isso eu aprendi muito com a Fabiana, ela me levou muito a entender o meu processo. Então eu digo para vocês falar, eu estou curado, é quando você larga a mão de tudo e você volta aos patamares, você pode voltar aí a escorregar de novo. Então, você entender quem é você é muito mais fácil.
Sim, seus limites, né, Alex? Isso que você falou da xícara tem muito a ver com os nossos limites, né? Que muitas vezes a gente não conhece, por isso que a gente depois acaba entrando num ciclo destrutivo de não saber onde a gente está e se perder, e deixar de acreditar na gente, independente do que esteja acontecendo, mas saber esse limite, parar, respirar, Sim, né? eu acho que é muito importante isso. A gente compreender o que a gente está fazendo é muito importante, porque as pessoas, elas tem momento que nós acabamos olhando o que está acontecendo. Uma coisa que eu carrego muito isso, que eu acho muito importante, é que não importa o que as pessoas fazem com você. O que importa é o que você vai fazer com o que as pessoas fizeram com você. Então, isso é algo que a gente precisa estar muito atento a isso, porque às vezes as pessoas vão falar coisas para nós que aquilo não faz parte da gente. Às vezes a gente até realmente falou, a gente até errou, mas aquilo é um momento, não é quem você é. Então, Exato. representa um momento que você passou ali, às vezes de uma forma difícil, onde você foi açoitado, onde você, né, se sentiu ali acuado, se sentiu de uma forma que você precisava se defender e acabou esquecendo de usar o controle emocional. Nós somos seres humanos. Eu erro, eu não sou perfeito. Eu erro, mas hoje a diferença é que eu entendo o momento que eu errei e o que eu fiz, e eu sei voltar lá e dizer, pô, eu errei, você me desculpa, não foi dessa forma, porque eu falo muito sobre comunicação, né? Quando a gente quer comunicar, quando a pessoa não entende o que a gente comunicou, o errado não é ela, o errado somos nós. Nós não estamos comunicando de forma correta. Não tem outra palavra, não tem outra coisa. Nós precisamos comunicar de uma forma correta. Então, você entendeu? Eu falo muito isso para meus funcionários. Você entendeu o que eu estou falando? Você está entendendo isso? Porque, de repente, eu estou falando uma linguagem que, para ele, não é a linguagem que ele está acostumado. Não é a linguagem que ele está naquele momento. Então, eu estou no AM, o cara está no FM, ele está mais rápido. Ou eu estou no FM, ele está no AM, ele está mais rápido que eu estou mais rápido. Então, a gente precisa entender qual a estação e qual o momento que nós estamos. Com Eu acho que certeza, é importante. com Isso é muito certeza. importante. Com certeza. E se a gente não. Você trabalha com pessoas, você lidera pessoas, tanto no seu trabalho, Sim, quanto no seu trabalho da igreja, né? sim. E São, a são, são gente. pessoas, a todo tempo são pessoas. São pessoas, E, todos os tempos eu lido com com pessoas. certeza. E se a gente não está bem, né, Alex? A gente não consegue ajudar com tanta qualidade, né? Se Eu acredito ajudar, né, muito que é uma Flá? Eu acho que relação direta. Quanto melhor eu tô, mais equilibrada, melhor eu consigo ajudar. Isso é assim para você também? sim, 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 sim. É por isso que eu falo que tem momentos que nós precisamos realmente parar e entender o que está acontecendo. Porque não adianta você estar ali no calor da situação e querer resolver muita coisa no calor da situação. Você vai falar o que você não queria falar, a pessoa vai te interpretar, fazer a leitura sua de uma forma com que você não é, de uma forma que não age, com que você não faz, porque você simplesmente se colocou na hora errada, da forma errada, de uma maneira errada. Então, hoje eu aprendi que o principal é você entender realmente o que você está levando às pessoas, a forma Sim. que você está levando a palavra às pessoas. Então, a gente precisa amadurecer isso. Falar aqui que é fácil é correr. A gente estava falando muito isso antes. É correr, não é fácil correr, mas é um processo. Se eu estou disposto Depois a. se torna fácil, né? Depois que vira um hábito, depois que Exato, você a voltou. gente estava até pontuando algumas coisas. Eu cheguei a correr, eu tenho ali um quadro que eu olho daqui, eu vejo ele ali, tem 62 medalhas penduradas. Nossa, Eu ganhei, foi porque eu você cheguei, conquistou, é. cumpri o objetivo, eu comecei e terminei. Então, esse é o propósito de tudo. Eu não estou falando só da corrida, de tudo. O propósito Sim. é começar e terminar. Então, tudo tem um processo. Eu corria o quilômetro a 5 minutos. Hoje eu voltei, eu corro o quilômetro em 9 minutos, 10 minutos, mas isso não me muda. E tá tudo bem. Eu estou Você bem, saber eu estou lidar com bem. isso, né? Eu soube lidar com isso, como diz o Gilles, né? Eu não posso dizer que está pago porque eu não devia. Eu posso dizer que eu concluí porque eu me comprometi a fazer.
Porque eu Então, quis fazer. pensa nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Eu brinco muito com as pessoas que convivem à minha volta sabem muito bem disso. Eu pego muito no pé sobre as palavras. As palavras, elas são muito importantes. Elas dizem Sim. realmente aonde você está e aonde você vai chegar. E você Se eu tocou num ponto. porque eu tento, porque eu tentei, porque um dia eu fiz, já foi. Agora, se eu Sim, porque eu estou voltando, eu estou retornando, eu estou começando, eu estou num processo de novo, tudo isso sim. vai mudar, tudo isso vai ser. É. E você falou, né, que você teve que parar por conta de uma cirurgia e tudo mais, e tudo bem recomeçar, né? Isso que é legal, Sim, você tem esse sim, controle, essa visão, essa tranquilidade de saber que você está recomeçando. E quando você fala de palavras, eu quero voltar num ponto que você tocou que é bem interessante, porque antes eu levava muito para o meu pessoal quando alguém me agredia, quando alguém me tratava mal, ou quando alguém me criticava. E você também abordou isso, né, de sim. que é como eu reajo às pessoas, né? E antes você acaba levava para o lado pessoal também, né? Quando alguém Sim, sim, porque as e palavras, Fabi, quando você está num ponto desse vulnerável, elas doem, elas machucam. É o que eu brinco, né? Você entrar para brincar lá naquele campo que o pessoal lá atira, né? Que você tá ali paintball. brincando no paintball, se você entrar protegido, dependendo da forma que a bala pegar, ela não vai fazer nada, você não vai nem sentir. Aí, se você estiver desprotegido, desguarnecido, ela vai machucar. A palavra é a mesma coisa. Se você estiver desguarnecido, a palavra vai machucar muito. Ela vai, Nossa, e ela como? vai fazer com que você sinta que realmente você não vale nada. Essa é a questão. A palavra ela vem e você vai achar que você não tem valor algum. Mas você pode não ter valor algum para aquela pessoa naquele momento. Ela está vivendo aquilo, ela está transferindo o que ela sente para você, mas você não é aquilo que ela está dizendo que você é. Você não é aquilo que ela está tentando fazer com que você entenda. Primeiro, porque nós somos filhos e filhos amados. Então, Deus, ele deu um propósito para cada um de nós. Então, aqui a gente tem um propósito nessa vida. Nós simplesmente não viemos aqui para passar, irmos embora e está tudo bem, beleza. Não, a gente tem um propósito. Então, a gente pode tornar isso muito mais leve, a gente pode tornar isso muito mais prazeroso. Hoje eu vejo lidar com pessoas, para mim, é prazeroso. É você pegar lá um funcionário que não acreditava nele, uma pessoa que não acreditava, que estava passando por um processo como eu passei, e a hora que ela se encontra, a hora que ela se encaixa dentro daquilo, ela vê que ela pode, que ela tem condições de ser diferente, é algo que não tem palavra. É algo que não tem como agradecer. A Fabi viu muito isso na minha vida, no meu processo, o quanto eu cheguei machucado, o quanto eu cheguei cheio de hematomas, cheio de marcas, cheio de feridas, e aquelas feridas elas foram curadas. As cicatrizes ainda estão, Sim, claro, mas fazem elas parte da não nossa doem história. mais. Uhum. Elas não doem mais, elas só fazem eu lembrar que um dia eu passei por tudo aquilo. Então eu olho aquilo como um crescimento, como uma lembrança de algo que eu passei por aquilo. É um processo, eu vivi o processo. Então quando você se machuca, você leva um ponto, aquilo tem um processo. Ele tem um processo de saturação, ele tem um processo para criar uma casca, para tirar o ponto, para sair a casca, para aquilo tá. É a mesma coisa. A vida é assim, a vida tem um processo. A gente não pode querer achar que a gente está pronto no meio do processo. O processo ele precisa ser o processo ele precisa acontecer, ele tem começo, meio e fim, senão não adianta. Se a gente Fecha um pular, ciclo tem o ciclo, exatamente. e começa outros Exatamente. melhores para não repetir os ciclos anteriores, né, Alex? Sim, Assim, sim, sim, sim. E encarar tudo isso leva tempo. Eu falo para vocês que leva tempo, porque não foi da noite para o dia, não foi de uma hora para outra. Eu simplesmente não deitei, eu levantei, fui lá na Fabi, passei por uma consulta, voltei e já era o Superman. Não, de forma alguma, nem sou, nem quero ser. Eu quero ser quem eu sou. Eu tenho dias que, às vezes, algumas coisas acontecem para tentar nos entristecer. Tem, claro. A são gente os está desafios. Eu também tenho, porque a gente continua a sendo gente, ser humano, né, sim, Alex? a gente está vivendo no Continua meio de sendo uma ser época humano. aí que a gente está perdendo pessoas,
que coisas estão acontecendo, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo parentes próximos, pessoas queridas, entes queridos. Então, muita coisa está acontecendo. Só que isso não pode dizer o momento que eu vou viver. Isso está dizendo o momento que eu estou vivendo, não o momento que eu vou viver. Então, eu tenho que estar ali, eu tenho que chorar com as pessoas, eu tenho que chorar com as situações. Claro, é o momento que eu estou passando. Dói, perder alguém dói, perder uma pessoa que você ama dói, mas é o momento que você está passando. É aquele momento, aquilo não pode dizer para você quem você vai ser para o resto da vida. Então, o futuro, ele precisa muito do presente. Isso é E muito você legal. vê o presente. Isso é muito legal para Nem o alinhar. passado. Oi? A gente não consegue viver nem o passado, nem o futuro. Eu consigo viver só o hoje. E por que eu acho muito top isso, Fá? Por que chama presente? É um Realmente presente. um presente. É um presente. De Deus, com certeza. Estar aqui hoje, estar bem aqui, é um presente. É um presente. Tanto eu quanto a Fabi, a gente tem uma vida corrida, a gente tem várias coisas aí no meio, ela tem a família, ela tem que ser a mãe, ela tem que ser a esposa, ela tem que ser a profissional, ela tem que ser a amiga, ela tem que ser várias coisas. Às vezes, tudo num dia só, num momento só. Mas isso não quer dizer que tem um momento que ela não fale, eu não consigo. Agora, isso é muito legal. eu aprendi muito isso, agora não dá, agora eu não posso. Eu não tenho condições de fazer agora. E eu não vou fazer agora. Isso eu aprendi muito. Eu aprendi porque eu era um cara do sim. Tudo para mim era sim. Não, vamos. Eu ainda sou muito sim. Eu amo, vamos para cima, vamos fazer. Mas eu entendo que se eu não posso fazer naquele momento, isso não me muda. Eu não vou conseguir agradar todas as pessoas o tempo todo. Eu Consegue falar não hoje, quando precisa. Exatamente, mas eu preciso falar o não, eu preciso estar bem para mim poder fazer algo. Tem hora que não dá, tem hora que eu tenho que parar, tem hora que eu preciso viver, eu tenho a filha. Então, essa é uma das minhas prioridades, é a minha filha. Então, tem dia da semana que eu saio mais cedo, eu falo para o patrão, eu estou indo para São Paulo ver a Emily, ele sabe disso, então, assim, eu me entrego enquanto eu estou ali. Ali, enquanto eu estou fazendo aquilo, eu estou 100%, 200% efetuando aquela atividade. A partir do momento que eu tenho algo para ser resolvido, eu me adianto, eu me antecipo, eu nunca trago um problema já de prontidão para querer resolver, jamais. Eu entendo que, da mesma forma, o meu patrão ele também tem um processo, ele também tem as coisas, então eu preciso estar muito alinhado com isso. É na minha vida profissional, é na minha vida dentro da igreja, é na minha vida nos relacionamentos, é no meu ciclo de amizade, é no trabalho voluntário, é independente, é aonde você consegue. E você então, consegue estar presente. Exatamente. E antigamente a gente fica confuso, né? Fica num lugar com a cabeça no outro, né? Sim. E não consegue estar 100% em nenhum lugar. E não consegue estar 100% em nenhum lugar, né? Não dá, é fato. É que nem eu estar aqui agora com você. Você está investindo o seu tempo. Você podia estar com a sua família, você podia estar lá tomando um café da manhã com eles, fazendo algo diferente. Nós, né? Você também. Obrigada. Exato. Então, assim, quando a gente se propõe a abrir mão daquele tempo, não existe nada mais sagrado que o tempo. Fabi, o tempo ele é algo que eu não tenho como pegar agora, parar o relógio, são 7:55, parar o relógio agora 7:55 e não fazer nada até 7:09 e guardar esse tempo e colocar ele numa caixa ou levar ele lá no banco e querer investir isso. Não tem. O horário, as 24 horas vão terminar do mesmo jeito. Então, a maior prova de amor, de investimento é o tempo. Com certeza. Eu entendo isso, que se eu me propus a estar aqui, não adianta eu estar aqui, eu estou lendo um livro, eu estou prestando atenção em outras coisas, eu estou fazendo outras coisas, eu não vou conseguir fazer nenhuma nem a outra. Então, a gente precisa entender isso. É a dedicação, é o tempo. Eu estou aqui, eu tô aqui de corpo e alma para fazer esse momento, para prestar o que eu pouco sei e muito eu tenho a aprender. A gente ensina. Todos nós temos. Todos nós temos dias. Muito que aprender. Exatamente. Às vezes, nas situações que você menos espera, são situações que você mais aprende. Verdade.
Com Eu vou falar para certeza. você, Fabi, que eu comecei a servir, cara, foi algo assim impressionante na minha vida. Eu sempre estive com o público. E eu comecei a servir na recepção da igreja, onde a gente aborda as pessoas, onde a gente dá bom dia. Nessa época aqui, respeitando todos os protocolos, a gente vai colocar o álcool na mão das pessoas, a gente vai recepcionar sem o toque, sorrir com a máscara. A gente aprendeu muitas coisas. E isso tem sido para mim libertador e entender as pessoas. Eu tenho pessoa que chega lá, ela nem olha para a tua cara, ela passa por você, e isso porque eu estou dentro de um lugar onde é uma igreja, mas eu estou dentro de um lugar onde tem pessoas. Então não adianta eu achar que porque ali é uma igreja, que todo mundo que está ali está bem, que não está. Como o pastor fala muito bem isso, ali é um hospital, onde as pessoas chegam quebradas, feridas, magoadas, e elas vão aprender o processo ali dentro. Sim, com certeza. Então, E você tocou. isso me levou a me capacitar ainda mais de entender as pessoas. Que não é porque ela não me responde que eu não vou dizer o bom dia. Com Não é porque certeza. ela passou reto que eu não vou fazer o processo. Não é porque ela passou que eu vou achar que aquela pessoa é arrogante, ignorante. É o que ela está vivendo naquele momento. Aquilo não pode me mudar e não pode mudar. É uma situação que ela está vivendo. Eu não sei o que está passando dentro dela. Eu não sei o que ela está indo buscar. Então, isso são pessoas. São pessoas. E nós, que somos profissionais, lidamos com pessoas, às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes a pessoa Sim. você tem que estar o tempo todo sorrindo. Eu vou lá ter uma consulta com a Fabi, ela tem que estar bem 200% todo o tempo, ela tem que estar sorrindo, ela não tem problema. Somos seres Logicamente, humanos. às vezes a gente chega ali, foi o que eu falei, estava falando para você antes disso, eu sempre coloquei uma máscara, eu nunca deixei a minha vida profissional afetar a minha vida pessoal, eu sempre fui muito estrategista profissionalmente, Deus sempre me abençoou muito nisso, eu sempre consegui, eu nunca parei, eu nunca fiquei sem trabalhar, eu passei por várias situações, eu lembro muito bem de períodos que eu tinha atestados médicos para ficar em casa. E eu trabalhava com atestado médico, eu olhava para aquele atestado ali pendurado todos os dias, e aquilo para mim era uma batalha vencida. Era menos um dia. Cada dia que eu conseguia levantar e trabalhar era menos um dia. Eu Sim. nunca, eu nunca me afastei por causa disso. Eu não estou dizendo que as pessoas não se afastem, cada um é cada um. A gente precisa entender quem nós somos, como eu disse lá, a gente precisa saber quem nós Os somos, limites. nos move, quais são os nossos limites, isso é muito importante. Então, são pessoas, cada pessoa age de uma forma. Aquilo, para mim, foi uma estratégia a qual eu consegui adotar, que me fez vencer outras situações, não me entregar. Então, isso, quando eu não me entreguei, eu consegui evoluir, eu consegui entender quem eu era e aonde eu queria chegar, mas às vezes você precisa, como eu disse aqui, hoje eu entendo isso, hoje chegou, não consigo, não vou fazer, não posso fazer isso nesse momento, não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. Eu tenho outros compromissos, eu tenho outras coisas que eu preciso fazer. Então, quando você estiver naquele local, foi que nem hoje, ontem à noite a gente falando, Fabi, eu tenho de tal hora, porque eu tenho Sim. porque por mais que você coloque isso, o momento que você está aqui, que você se entregue, é você, o momento que você tiver numa consulta, o momento que você tiver buscando algo a melhorar, que você se entregue, que você faça de uma forma extraordinária. Eu Ai, levo que lindo. Com certeza. extraordinário, porque o normal qualquer um faz. Sim. E assim, Alex, você tocou num ponto de quando você está frágil, as coisas te machucam mais, né? Você usou uma analogia muito legal, que é a capa do que lá no paintball, se a gente não tem as proteções, a gente pode sim se machucar muito. Então, eu imagino que a capa seria o conhecimento mesmo do controle emocional que te protege, que te fortalece, né? Não que não vá atingir, não que não vá doer, mas aquilo não te destrói, né? Aquilo não te afunda. E Ele te se fere. sim, Ele te fere, às mas vezes sim, sim, às vezes sim, mais, às vezes menos, porque a gente continua sendo ser humano, né? mas não vai te derrubar. Sim, exato. E assim, naquela época que a gente se conheceu, acho que isso eu nunca te perguntei, que a gente se conheceu, era um momento mais frágil, né? Era um Sim, momento que estava mais. Se você não tivesse
investido em você, em controle emocional, como você imagina, o que você imagina que estaria acontecendo hoje na sua vida, que rumo você imagina que teria tomado a sua vida? Ah, Fabi, eu não imagino, eu tenho certeza que eu estaria usando os atestados aí, vivendo embaixo de atestado, vivendo de uma forma, não vivendo, né, mas sendo empurrado. Eu acho que essa é a palavra, essa é a verdadeira palavra. Eu estaria no piloto automático ali, passando pela vida, sem ter um conhecimento, sem poder estar aqui tendo história para contar, porque a gente só tem história para contar quando a gente vence aquilo, porque eu não consigo contar uma história de um problema que eu estou vivendo, né? Sim, Eu não sim. consigo dizer para você algo com convicção e trazer aquilo que é verdade, porque você passou pelo processo junto comigo, você me conheceu quando eu cheguei e você me conhece hoje. A gente ainda tem aí uma liga, né? A gente ainda tem uma amizade, a gente ainda tem pessoas Sim, comuns ao nosso redor. A gente não se afastou porque a gente não se afasta daquelas pessoas que a gente tem um carinho. A gente pode estar distante, mas o pensamento está ali, a gente está torcendo pela pessoa. Eu acho que isso é o mais sei. importante, é você reconhecer que aquela pessoa fez parte do seu processo, ou ruim ou bom, mas você reconhece que a pessoa fez parte do seu processo. Então, se eu não tivesse investido no meu controle emocional, investido em autoajuda, em autoconhecimento, a autoajuda que eu estou dizendo aqui é você se entregar realmente, não é você ficar Se fazendo leitura, permitir. fazendo, você entendeu? Porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. O cordão de 3 dobras, ele é muito mais forte do que um cordão de uma tira só. Então, se a gente está com alguém para pegar você na mão, a própria Bíblia diz muito sobre isso, andai-vos sempre em dois. Então, isso ajuda muito, porque se um cair, o outro vai poder levantar. É exatamente isso, porque quantas vezes eu não cheguei dentro do escritório lá da Fabi destruído? Quantas vezes eu não cheguei ali para contar os pedaços, os cacos, e a gente junto ali foi colocando, foi montando, foi vendo o que realmente importava, qual que era a importância que a gente tinha que dar para tudo aquilo, as coisas foram acontecendo. Então, a gente não pode achar que nós vamos superar sozinho. Sozinho ninguém supera nada. Ninguém faz nada E sozinho. eu escuto muito assim, você é cristão, eu também sou cristã, muito assim, vai melhorar, Deus vai ajudar, mas a gente precisa agir também, né? Eu falo assim, não peça para Deus abençoar os seus passos se você não está disposto a mover seus pés. Isso é muito forte para mim depois que eu ouvi essa frase. E você, o que você pensa sobre isso? Eu vou trazer um acontecimento da atualidade para resumir isso, Fá. Você conhece a Sasha, a filha da Xuxa? Então, De, de, ela foi gerada de um relacionamento lá que ela quis. A Xuxa estava na época, queria uma filha, queria gerar, nem que fosse sozinha, nem que fosse. E hoje, eu não sei se você viu aí, ela se casou com uma pessoa que é cristã, um filho de um pastor, e ela viveu o processo. E a Xuxa dando uma entrevista contando sobre que a Xuxa também entrou, acabou se convertendo. Eu não estou falando de religião aqui, eu estou uhum, falando uhum. de situações. E no momento da entrevista que ela citou a Sasha, o processo, a Sasha realmente disse algo que é voltado a isso. É As coisas mesmo? acontecem porque nós aceitamos. Então, eu vi isso de outros olhos. Você vê que lá atrás ela foi gerada de uma forma para ser independente. Ela teve todas as escolhas na vida dela e ela optou em construir uma família. Ela optou em ter um relacionamento sadio, trazer a virgindade. Eu não estou aqui colocando nada, eu estou trazendo só posições que a gente toma que levam a gente a outras estações, a outras fases de forma diferente. Então, se a gente não se pontuar, ela teve a oportunidade de viver no meio do rico, ela teve a oportunidade de ter uma vida de balada, de uma vida solta, e ela tomou uma atitude, como ela mesmo disse, como ela mesmo pontuou, ela escolheu aquilo. Então, a gente precisa Sim, de escolhas. Se a sim. gente A gente escolher precisa, o caminho que a gente vai levar, a vida vai levar a gente para qualquer um. sim, a gente precisa
tomar pelo menos uma atitude, né? Porque eu vejo muitas pessoas sofrendo, estando num momento frágil, muito difícil, de relacionamentos, ou no trabalho, ou no próprio casamento, mas não agem e não se permitem mudar, assim, Deus vai agir, mas assim, às vezes as oportunidades estão vindo, aparecendo o tempo todo na vida delas, mas elas só se fecham e se É conectam aquilo, com né? Deus de uma forma que... A palavra já foi te dada. Às vezes eu vejo muita gente que Deus traz a revelação. Eu hoje participo de processo justamente de pessoas que se divorciam, né? Eu ajudo pessoas a entenderem o processo. Não é o que a igreja quer, não é o que a gente quer como pessoas, né? A gente quer o bem, independente de religião, não é isso que eu estou falando, mas é o bem de pessoas. Mas chega num momento que aquilo está sendo destrutivo totalmente para a pessoa. E às vezes as pessoas tomam uma atitude que lá na frente elas não pensaram para aquilo e elas se arrependem totalmente. E já é tarde, né? Aquilo já foi. Então, hoje você tem a sua história para inspirar outras pessoas, né, Alex? De exato. Então eu uso transformação. muito o que aconteceu realmente. Eu tô, inclusive, esse compromisso que eu tenho agora é com essa pessoa. E você vê a mudança. Eu coloquei ele na corrida, falei para ele da corrida, Fá, e ele está correndo, ele já perdeu 26 quilos. Então a corrida está levantando ele, está trazendo, mas ele se colocou a viver o processo, ele entendeu o processo. Como Ele você se permitiu. que aquilo que aconteceu foi uma atitude que ele tomou, que na verdade aquela atitude ela já existia. Foram vários fatores que levaram ele a se defender com a atitude que ele tomou. Mas não foi algo que ele fez para prejudicar, ele fez no momento que ele precisava dele continuar, porque senão ele ia tomar uma atitude muito pior, ia acontecer algo muito pior lá na frente. Então ele parou. Eu falei para ele, é preciso você parar, é preciso parar. Você tem que parar. As pessoas precisam entender que em alguns momentos nossos a gente tem que parar. A gente precisa respirar, a gente precisa entender. Eu falo muito sobre isso, cara. De vez em quando, num domingo, eu amo pegar e fazer um bate-volta na praia. Delícia. Parar, olhar aquele marzão, ver o quão Deus é perfeito, ver o quão possibilidades eu tenho na vida de estar ali, de enxergar, de poder sentir, de poder ter o tato da areia. Quantas pessoas não queriam isso? Quantas pessoas não queriam estar ali? Quantas pessoas não queriam poder fazer isso? E às vezes a gente pode e não faz por orgulho, não faz porque se acha importante, autossuficiente e acha que vai dar conta sozinho. Sim. Não vai, não vai. Eu recomendo um profissional, que você tenha entendimento do profissional que você busca também, porque a gente tem muito profissional aí que é o que a gente falou um pouquinho antes, valoriza o dinheiro. Não seja um profissional que valoriza o dinheiro. Faça aquilo que você mais ama na vida. Faça com amor. O dinheiro, ele é algo que vai acontecer naturalmente. Com certeza. Um pagamento do teu esforço. Aquilo ele vem normalmente. Então, que a gente possa se capacitar, que a gente possa entender tudo isso, que o processo ele existe, o processo ele existe. Com certeza. Não tem como não existir. Com certeza. E o controle emocional, eu sempre falo, eu tenho repetido mais vezes agora, que deveria ter ensinado para a gente na escola, né, Alex? Assim, a gente deveria ter o básico, o fundamental na escola, como a gente aprende matemática, como a gente aprende a ler e escrever, as emoções a gente já nasce com elas, O todas controle elas. emocional e a finanças, né, Fabi? Exatamente. A gente precisa, a gente está no mundo capitalista, então a gente precisa trabalhar com dinheiro mais tarde, né, depois que ganha maioridade, com certeza. A gente já deveria aprender o básico na escola. E o controle emocional, a gente já vive ele o tempo todo desde que a gente nasce, né? A gente tem contato com as emoções desde que a gente nasce, então é fundamental a gente aprender, entendeu? Por isso que eu acabo sendo repetitiva nisso. Mas você tocou num ponto que é legal, pode falar, Alex. É uma necessidade, né? Eu acho muito bem colocado que a gente precisa entender que a gente tem essa necessidade. Às vezes a gente fica achando que não precisa, a gente às vezes fica achando que não tem porquê, né? E na verdade a gente precisa disso, né? A gente tem o porquê disso.
Então, é um entendimento, relacionamento é necessário, a gente não vive sozinho, né? A gente não consegue ter um controle sozinho das Ah, coisas, melhorou. Uhum. a gente não consegue aí estar de uma forma totalmente diferenciada. Não dá, né? Não tem jeito. Sim, com certeza. E você falou, você é cristão, e eu tenho muitas pessoas têm me perguntado, e às vezes assim, nossa, Fabi, foi tão legal, mas eu falei de você ou do processo para uma pessoa e ela viu que você estudou hipnose e, e aí ficou com medo, tem preconceito, ela é religiosa, ela é cristã, e aí fica com muitos bloqueios, né? Então, você é cristão, como que foi para você isso Fá, no eu método, vou, né? eu vou colocar para você o que você disse aí, realmente. Ela é religiosa. Ela não tem a crença em Deus, porque você acreditar em Deus, a religião, ela traz entendimento, embaseamento. Então a gente precisa ter um embaseamento. A gente não está falando aqui, existe muitos terapeutas aí famosos, de renomes, eles usam processos totalmente diferentes. O processo que você usa, ele é um processo que nos leva a ter um entendimento das nossas barreiras, a trazer para fora aquilo que está, como a gente diz, né, aí falando agora voltado à religião, trazer à luz aquilo que está na sombra. Então, esse é o entendimento do processo. O que eu preciso entender de uma terapia qual é a crença, qual é a utilização das palavras que aquela pessoa utiliza. Porque tem muito terapeuta que utiliza o eu. Ele força muito o eu, você, 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 você. E ele quebra a barreira de um relacionamento. E você nunca usou esse ponto. Você sempre fez com que eu entendesse que eu precisava estar pronto, independente do que acontecesse. Então, eu acho que isso é o principal. Você entende, primeiro, que você tem uma família. Eu acredito que as pessoas podem falar daquilo que elas vivem. Como que uma pessoa que nunca foi casada na vida vai falar com alguém que está se separando? Que embaseamento que a pessoa tem? Então, são coisas que a gente precisa ter vivido. Como que eu vou ajudar alguém numa parte do divórcio? Eu não passei por aquilo. Eu não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que todo mundo tem que passar de forma alguma, nem quero isso. Quero que as pessoas consigam se entender. Mas é exatamente isso que você faz. Você usa as técnicas que você aprendeu, que elas não são erradas, elas não são vistas de uma maneira obscura, porque você não está usando isso, você não está fazendo a magia negra, você não está trazendo para mim, vamos colocar um frango, nada contra ninguém, tá, Fá? Não tenho nada aqui. Sim, sim, sim. Eu acho que o Mas não é o meu principal... método, né? Eu chamo o Exato. método. Mas o principal do método, Fabi, é o amor. Porque independente, você vai poder atender lá uma pessoa que está na Umbanda, você vai atender uma pessoa que está no Espiritismo. Independente de tudo isso, a gente tem que amar. Aqui a gente não está para falar o certo ou o errado, a gente está para falar do amor, do processo. O que acontece quando a gente se coloca a viver o processo. Então as pessoas confundem muito isso. Eu sou cristão, eu sou crente. Beleza. Qual é o embaseamento bíblico? É o amor. Uns aos outros como eu vos amei. Amai-se o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o embaseamento. Isso é o que a Bíblia traz. Isso é o cristianismo. O que é ser cristão? É pequenos cristos. É ter atitude pequenas, não é igual não, porque nós não conseguimos ter atitudes iguais, mas pequenas. Então, independente, primeiro, as pessoas elas trazem hoje uma cultura de falar sem conhecer, de falar sem saber o que é. Então, acho que primeiro, antes da gente falar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber o que é isso, o que isso gera, o que isso faz, qual que é o sentimento disso, aonde isso vai te levar. São processos. Se você não viveu o processo, você não tem como falar se é certo ou errado. Primeiro que a gente não pode aqui julgar ninguém. O único que julga, o único que condena está lá em cima. Então, a gente precisa, logicamente, saber do que a gente vai passar. Eu trabalho com processo de hipnose. O que é a hipnose? É uma das, né? Deixa eu conhecer mais sobre isso. Me explica mais sobre isso. Vamos entender qual que é o processo. Você vai me deixar aqui, vai querer que eu coma
uma cebola no lugar de uma maçã, é isso que faz com hipnose, né? Que eu vou sentir o sabor do chocolate quando eu morder a cebola. Não, não é. Então as pessoas elas falam de algo que elas não conhecem. Elas se assustam apenas com as palavras. Então é o processo. Eu falo muito sobre isso. Independente do que é o que eu falo. Eu não posso jamais aceitar o pecado. Eu não posso achar que isso é normal, mas eu aceito a pessoa. A pessoa ela tem que ser aceita como ela é. Depois ela vai viver um processo, ela vai entender sobre aquilo e ela automaticamente, aí você vai saber quem é a pessoa. Eu não posso só de olhar a Fabi, julgar a Fabi, saber quem é a Fabi, não. A gente teve um processo aí de 2016 até o ano passado, 2020, a gente está falando de 4 anos para poder saber qual é o trabalho, o que faz, e estou aqui, né, para dizer que dá certo. Então, assim, ouvir é uma coisa, praticar, vivenciar e primeiro se entregar aquilo é outro. Tudo começa de uma confiança. É um relacionamento. O relacionamento ele só dá certo porque com o tempo você vai tendo mais intimidade. Então, a Fabi, só de olhar, ela sabe se eu estou bem, só do oi que eu mando, do áudio que eu mando de bom dia, ela sabe se está tudo bem. Por quê? Porque isso gerou uma intimidade de relacionamento. Nós temos autoconfiança, nós temos credibilidade um com o outro de saber o que está acontecendo. Então, esse que é o mais importante, Fabi. Na vida, esse é o mais importante. Antes de eu falar algo, eu preciso conhecer aquilo que eu estou falando. Sim. Os outros falaram, mas ela é hipnoterapeuta. Beleza, você sabe o que é isso, você sabe como ela usa isso dentro do tratamento, qual o método utilizado por ela, qual o embaseamento que ela tem, qual o conhecimento que ela tem. A gente está falando daqui de uma dificuldade no casamento, ela é casada, ela sabe das dificuldades, ela vive as dificuldades, ela tem filhos, ela tem esposo, ela é mulher, ela é mãe, então ela sabe do processo. Essa é a grande diferença. É entender o processo. Perder o medo do desconhecido, né? E faz parte. E eu super respeito também, né? Super respeito. Sim, esse é o mais importante, né? E você, Alex, você teve 2 momentos, né? Você conheceu o presencial da Fabi, que você ia lá no escritório, e você conheceu também o online. Tem também muita resistência. Nossa, mas o online, será que funciona? Não é a mesma coisa, mas assim, você sabe como que é o processo de trabalhar a mente, o método do que ataque positivo que eu falo ali, tem o mesmo jeitinho, tanto no presencial quanto no online. O que você viu de positivo e de negativo no online? Como foi para você? Que você teve esse contato com os dois, então para você eu posso perguntar. Quem começou comigo depois da pandemia só conhece o online e enfim. Assim, Fá, o online, eu sou muito agitado. Então, o online, você precisa ter um foco, você precisa querer muito. E eu acho que o mais importante do online é preparar o ambiente. Porque você precisa ter um ambiente seguro para você poder estar no online. Eu falo muito isso porque a gente também participa das nossas células hoje online. E para você criar um ambiente onde a pessoa pare 20, 30, 40 minutos para prestar atenção em algo, você precisa estar muito focado. Você precisa querer muito. Então, o primeiro passo do online é você querer. Sim. É você fazer pela necessidade, obviamente, é uma necessidade, eu preciso continuar o processo. O presencial é top demais, porque você sai do seu ambiente, você entra em outro ambiente, isso te traz segurança, isso te traz relacionamento, isso te traz um novo conhecimento, uma quebra de barreira. Um online para algumas pessoas vai ser muito melhor, porque ela vai continuar no ambiente de segurança dela, Sim. Ela vai continuar onde ela já conhece, ela vai continuar aonde ela sabe que ela tem a segurança de falar. Eu estou no ambiente aqui sozinho, eu sei que eu estou sozinho, eu sei que ninguém está aqui. Então, no online, a credibilidade, a confiança, ela tem que ser muito maior. Porque eu não sei onde a Fabi está, eu não sei quem está lá com a Fabi. Então, a confiança, ela tem que ser muito aberta, ela tem que ser algo muito relacional, realmente. Sim. É você ter uma relação de confiança. É você acreditar que está tudo bem. Eu estou aqui, eu estou abrindo a minha vida, eu estou falando da minha vida, mas eu tenho segurança
com quem que eu estou falando. Passei por várias situações de ter que falar coisas íntimas, coisas minhas, mas eu sabia com quem eu estava falando. Eu tinha confiança na profissional que é a Fabi, para que eu pudesse passar isso para ela. Então, lá no presencial, você sabe onde você está vendo onde você está, quem está, mas o online ele traz uma segurança muito maior do seu ambiente. O seu ambiente Sim. é seguro daquele momento. Então, é o que eu falo, Fabi, o online é entrega. Sim. É entrega total, porque não tem o toque, não tem, né, o sentimento de estar ali perto, não tem a segurança de estar ali naquele ambiente fechado, um ambiente propício para aquilo, aonde ela tem lá toda a cadeira, a estrutura voltada, né? Sim. A cadeira maravilhosa, aquele momento maravilhoso, aonde você realmente relaxa, entra ali na condição que ela te eleva, mas no online você tem um ambiente seguro teu, de teu conhecimento, Sim. onde você pode deitar na tua cama, onde você pode estar num ambiente que você escolheu. Então, não tem como falar pós e contra aqui. Tem como Sim. falar que vale a pena. Vale a pena. Online ou presencial, vale a pena. É possível a transformação, né? É possível, é possível. Tanto No no seu ambiente ponto de vista, é. são produtivos, são confiáveis e são necessários. Eu acho que esse é o ponto mais importante. É você primeiro entender que você precisa. Porque se você está indo atrás de um profissional, é porque você não está brincando. Você está buscando algo. Tanto você pode estar num momento excelente, mas você quer melhorar. Isso é essencial. Você quer uma melhora, você quer evoluir, você está vendo que você está estagnado, está num momento ali que você só está vivendo aquilo, está excelente, mas pode melhorar, pode virar excepcional. Porque o normal é para qualquer um. O excepcional são para as pessoas diferentes, pessoas que se capacitam e se colocam a aprender, que a gente precisa aprender. Isso aqui é algo que você está falando com uma profissional que estudou, que se capacitou, que fez cursos, que passou por processo, que teve problema também, que é curada de um problema, que sabe qual é o diagnóstico, como funciona, o que funciona. Até chegar aqui, passou por várias situações, vários momentos, várias negativas, várias positivas, vários momentos que fizeram com que ela chegasse até aqui. Com certeza. Obrigada, Alex. Obrigada mesmo. Acredito que, assim, uma última coisa. O que você falaria para alguém que está hoje na situação que você estava lá em 2016, na situação dentro de um relacionamento e do jeitinho que estava? O que você fala para essa pessoa hoje? Eu vou colocar para fora aquilo que é meu, tá, gente? É algo que eu passei, algo que o Alex, tá? Não comparando com ninguém, porque cada um tem a sua dor. Eu cheguei num momento muito complicado da minha vida. Eu não vou falar que eu um dia pensei em tirá-la. Isso, graças a Deus, nunca passou pela minha cabeça. Mas foram momentos muito difíceis. Foi um momento que era levantar e querer que o dia terminasse logo para mim poder deitar e dormir de novo. E você estar num momento desse não é para qualquer um. Eu até brinco que tem pessoas que falam sobre uma síndrome do pânico, sobre uma depressão, que falam porque não sabem o que é. Às vezes aponta porque não sabe o que é. Às vezes fala que é frescura, eu já vi muito isso, é frescura, precisa orar mais, precisa buscar mais a Deus. Cara, só Deus e eu, e a Fabi acompanhou alguns dos meus dias, sabemos o que passamos. Então, eu falo o seguinte, independente de como você está, independente de onde você chegou, qual foi o fundo do poço que você está nesse momento, independente disso, o mais importante é você saber onde você está. Esse é o mais importante. Porque eu só comecei a mudar quando eu entendi aonde eu estava. Quando eu entendi que existem pessoas como eu estou aqui hoje, contando do meu testemunho, contando daquilo que eu passei, que eu vivi, que passaram, que saíram, que subiram. Então, assim, eu não estou falando de subir financeiramente ou profissionalmente, eu estou falando de subir como pessoa. Porque às vezes você vai estar num momento
aonde você está passando por situações doloridas, doídas, aonde você quer mudança. Esse é o mais importante. É você reconhecer onde você está e você querer mudança. Então você precisa querer. E eu passei por momentos financeiros difíceis. Sou muito grato à vida da Fabi, porque quantos meses eu não pude pagar naquele mês e a Fabi nunca deixou de me atender. Não estou dizendo algo aqui, mas é quando você faz por amor, é quando você vê a necessidade. Então, ela, logicamente, a gente precisa trabalhar, a gente precisa gerar, é o que eu falei lá no começo, a gente não olha o dinheiro, mas o dinheiro ele faz parte da nossa trajetória, ele faz parte de uma recompensa daquilo que a gente produziu, mas em muitos momentos da minha vida ela me ajudou muito, ela foi uma profissional, porque quando você é profissional, você não está só ligado ao dinheiro, você está ligado a pessoas, ainda mais um trabalho que ela desenvolve, é um trabalho de recuperação de pessoas, de vidas. Eu tive, graças a Deus, o discernimento de recomeçar, mas a gente tem muitas pessoas que, infelizmente, elas param, elas se entregam, elas, infelizmente, chegam no ápice de tudo, que é lá entregar a vida, que é se matar, que é trazer aquilo que a gente não quer de forma alguma que ninguém faça, porque a gente sabe que independente do que está passando, uma perca, independente se você está passando um divórcio, independente se você está passando um momento financeiro doído, complicado, aonde você vê que não há esperança sozinho. Quando você tem outras pessoas que torcem por você, que se preocupam com você, que dão do seu para poder ver você crescer, isso muda muita coisa, isso muda a vida. Então a gente precisa parar e entender qual o momento que nós estamos, aonde eu cheguei, aonde o Alex chegou e aonde o Alex está hoje. O processo foi muito rápido, falei isso para a Fabi, muitas pessoas olham e desacreditam do tempo que isso foi, mas é só você querer. Cada processo é diferente um do outro, mas a partir do momento que você quer, a partir do momento que você se envolve naquilo verdadeiramente, que você busca aquilo de coração, que você olha, que você vê a capacidade, pessoas mudaram, eu posso mudar, e você pode, sem dúvida alguma. A única coisa que você não pode é ficar da mesma forma que você está, no mesmo lugar que você está, isso você não pode. Isso não dá, porque sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Sozinho não vai, não adianta. Muitas pessoas vão trazer aqui testemunhos que, eu consegui, eu fui sozinho, mas quanto tempo foi? Quanto a pessoa teve que pagar por aquilo? Quanto a pessoa teve que se desgastar por aquilo? Coisa que ninguém sabe tudo. É o que a gente falou, todo dia a gente aprende alguma coisa, mas eu estou diante de um profissional que estuda isso, um profissional que busca a mente humana, um profissional que tem o autoconhecimento sobre aquilo que ele fala. Então, ficou muito mais fácil. O maior problema do ser humano hoje é ele não ouvir os conselhos das pessoas que já passaram por aquilo. Esse é o maior problema da sociedade hoje. Se a sociedade conseguisse ouvir as pessoas que têm um testemunho, que passou por aquilo e quer trazer para você, ela não quer que você seja igual a ela não quer que você passe pela mesma situação que ela passou, ela quer que você evolua, ela traz um testemunho para você, para poder mostrar para você que se Deus fez comigo, Deus fez com a Fabi, Ele é capaz de fazer com qualquer um. Você só precisa se permitir, né? Eu passei, como a Fabi passou, como várias outras pessoas já contaram testemunho aí no canal, já falaram sobre isso, passaram. Mas todas, sem exceção, teve que dar o primeiro passo. Foi buscar, foi estar praticando, buscando, vivendo algo diferente. Com certeza. Muito obrigada, Alex. E assim, que essas histórias como a minha, que superei também depressão, ansiedade, igual você fala, de não estar curado, mas eu entendo que quer dizer que a gente está sempre em ciclos positivos, sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre superando novos desafios, né? E histórias como a sua também de superação, de voltar a correr, de ter que parar e ter a força para conseguir voltar e reiniciar tudo de novo. A vida é feita de ciclos, eu também
volta e meia eu tenho que parar, parei por conta da coluna, parei um tempo também de correr, voltei. Então, a gente ter essa resiliência de conseguir reiniciar os ciclos que por algum motivo na vida a gente precisou parar e não deixar que aquilo derrube a gente para sempre. A gente pode recomeçar, né, Alex? Muito obrigada. Parar é uma escolha, né, Fá? Parar é uma escolha. Quando essa escolha é feita de uma forma coerente, correta, quando você tem a consciência disso, que você está parando porque você tem uma outra prioridade, é muito importante, é muito bom isso. Isso traz histórias, traz superação, isso traz motivação, porque a hora que você voltar, você volta com uma garra muito maior, você volta com um entendimento muito maior, por mais que demore o processo, porque, como eu disse para você, voltar é muito mais difícil do que fazer, é muito mais difícil, mas a minha percepção hoje ela é muito diferente do que era lá atrás. Então, hoje eu consigo entender de uma forma muito mais leve o processo. Eu sei que é um processo, eu sei que isso basta eu colocar, como a gente falou, eu preciso começar. Para mim correr, eu já corri meia maratona 2 vezes, eu sei o grau de dificuldade que é isso, eu sei o grau de dificuldade que realmente você tem ali naquela prova. Correr 21 quilômetros consecutivos não é fácil, mas é possível. É possível. Com certeza, sempre. Primeiro passo. Precisa do primeiro passo. Então, cada vez que eu entro ali naquele quarto, eu olho aquele quadro de medalhas, eu vejo que eu preciso do processo. E é possível. O processo ele é possível. Então, é um recado para vocês aí. Agradeço muito, Fá, profissional que você é, a pessoa incrível que você é, a pessoa que eu vejo você se tornando a cada dia buscando algo diferente, focada em motivar pessoas, focada em levar exatamente isso, a vida, levar o relacionamento, levar a possibilidades de mudança às pessoas. Isso é incrível. Então, podem acreditar, isso funciona, isso é certo. Eu estou aqui, eu sou testemunha disso. Ela é uma das chaves que viraram a perspectiva da minha vida, que viraram a perspectiva dos meus olhares, de como olhar, de como ter uma sair da zona de conforto. Essa é a palavra, de como sair literalmente da zona de conforto, de como estar vivendo um dia após o outro, de uma maneira sábia, de uma maneira voltada com inteligência emocional. Hoje a gente tem decisões a ser tomadas que acontecem naturalmente. Paulo, muito obrigado. Eu te agradeço. Possível. Parabéns pela profissional que você é. Obrigado por aí trazer esse momento. Obrigado por buscar isso. Eu acho que isso, como eu disse, a gente tem que parar realmente para fazer. A gente parou, fez, né? O tempo é muito precioso para nós, mas doar esse tempo às pessoas que precisam é muito mais ainda. Com certeza. Muito obrigada, Obrigado pela profissional que você é. Deus te abençoe e te retribua. Amém. Aí. Amém. A você também, a você também. E leveza e alegria de viver, todos merecem ter esse acesso, né, Alex? Olha quanto que a gente tinha antes, nos nossos piores momentos, a leveza e a alegria de viver quase não se tinha acesso naquele momento Sim. que eu tinha. Eu falo por mim. E hoje você tem mais acesso a essa leveza e alegria de viver? Excelente. Tem? Muito. Uma forma extraordinária. De um autocontrole, de um autoconhecimento, principal de tudo. Hoje eu sei a cor que eu gosto. Então é se conhecer. Se conhecer. Com certeza, Alex, com certeza. Muito obrigada por tudo, viu? E depois ainda vamos fazer um novo ciclo do Alex. Quero ver você voltando a correr. E aí a gente vai mantendo contato. A gente marca outro dia para a gente conversar de novo. Obrigada por tudo. Com certeza. Deus Grande abençoe. Obrigado. Beijo, Alex. Fica com Deus. Até. Amém. Você também. Deus abençoe. Amém.